Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura e sejam bem-vindos ao Pensar ao Ler. Hoje nós vamos conversar sobre o Trem Noturno para Lisboa, do Pascal Mercier. Eu vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho do que eu vivi nesse livro, mas eu já vou adiantando que é um mergulho para dentro de si mesmo. É uma leitura que requer muito autoconhecimento, que vai levar você a muito autoconhecimento, vai fazer você mergulhar pelas nuances da sua vida, da sua memória, do seu presente, de tudo que você vive e de tudo que você almeja. O primeiro ponto importante que faz toda a diferença em toda essa história que é contada é o protagonista, que é o Gregórios. É um professor que é apelidado pelos seus alunos por Mundus. Ele é o velho Mundus, que tudo vê, que tudo sabe, que é super inteligente, é super admirado pelos seus colegas, pelos seus alunos, por todos. Ele é um professor de línguas clássicas que estuda o latim, ele tem todo esse contato com línguas que já não existem mais, que são línguas mortas, e ele explora muito isso, ele vive essa vida durante anos. Ele nunca teve um contato exterior, vivendo em outro lugar, vivendo em outro país, fora da sua cidade, ele nunca morou em outra cidade, e o livro é então ambientado nessa primeira parte, em Berna, na Suíça, e esse professor, uma bela manhã, ele acorda para mais um dia nessa sua rotina, que é sempre a mesma, pouquíssimas coisas mudam na sua rotina, mas nesse dia decisivo, ele sai para ir para sua aula, sempre no mesmo horário, sempre pelo mesmo trajeto, e ele se depara com uma moça na ponte, em uma dessas pontes que haviam na cidade, e essa moça está prestes a se jogar dessa ponte, e ele sai correndo e tenta salvá-la desse espécie de suicídio. Ele não sabe se ela realmente vai se atirar ou não vai se atirar, ele simplesmente age, e esse choque, essa ruptura nessa rotina, nessa mesmice, ele não esperava aquilo de maneira alguma na sua vida, aquilo foi extremamente fora do comum, foi extremamente inusitado, e essa moça pede, ela está tão alvoroçada que ela escreve um nome de telefone na testa do Gregórios, e onde quer que o Gregórios estivesse indo, ela queria ir com ele, então eles vão até essa universidade, até esse local onde ele dá aula, e essa moça permanece alguns momentos nessa aula que abala os alunos, porque eles jamais também esperariam que o seu professor, o velho Mundus, trouxesse uma garota para a sala de aula. Ele não consegue se concentrar, ele comete erros na sua aula, erros. Depois desse acontecimento, depois que ele sai dessa aula super agitado, ele começa a andar pela cidade, ele começa a enxergar as coisas. É uma coisa que eu imaginei para mim, é que antes ele só via as coisas, via, andava, fazia sua vida acontecer, mas ele não enxergava o lugar onde ele estava, ele não enxergava a vida que ele levava, e essa ruptura na sua vida fez com que ele começasse a perceber as coisas ao seu redor, perceber a sua vida num todo, e ele começa então essa jornada assim, ensandecida para dentro de si mesmo. Ele vai até uma livraria e encontra uma moça lendo um livro, e esse livro é o livro que vai mudar a vida do Mundus, e isso foi uma das metalinguagens mais lindas que eu já li, que eu já tive o prazer de encontrar num livro, porque é exatamente isso que eu sinto pelos livros. Os livros são fontes de conhecimento, são fontes de informação, mas são, sobretudo, fontes de mudanças. Eu acho que os livros trazem um mundo para a vida das pessoas. Eu já li inúmeros livros que me mudaram para sempre, livros que me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje, e eu sei que inúmeras leituras ainda vão me mudar como pessoa, como leitora. E essa abordagem nesse livro tão impactante em relação a como os livros transformam a vida das pessoas me fez amar esse livro de uma maneira inexplicável, porque colocar em palavras esse sentimento é muito difícil. É muito difícil fazer as pessoas acreditarem no poder dos livros, principalmente no Brasil hoje, em que o nosso governo, a nossa educação não estimula a leitura, não faz as crianças já terem esse contato com os livros. Eu conheci os livros fora da escola e eu sei a importância deles, eu sei o que eles carregam, e eu sinto muito por tudo isso que acontece hoje. Mas, enfim, voltando à história, essa metalinguagem desse livro que o Mundus vai encontrar, eu gosto muito de chamá-lo de Mundus, eu sei que parece um apelido pejorativo, mas eu acho muito bonito, eu acho muito característico dele, e eu acho sim que ele era um homem incrível, e não era chato, e não era muitas coisas aqui que as pessoas falam sobre ele. Então, ao longo desse vídeo, eu vou continuar
continuar chamando Gregórios de Mundus. Esse livro que o Mundus encontra é sobre um português, o Amadeu de Almeida Prado. E esse personagem desse livro, que na verdade é o próprio autor, é uma autobiografia da vida desse autor, o Gregórios não sabe ler português, ele não tem esse contato com essa língua, ele sempre gostou das línguas clássicas, ele sempre teve muito preconceito, entre aspas, com outras línguas que derivam do latim. Ele começou então a estudar, ele se deu essa oportunidade e eu achei isso uma coisa lindíssima também, do quanto você deve se permitir coisas novas, se permitir engolir certos preconceitos ou expulsá-los de vez da sua vida, e isso é muito importante, o quanto a gente às vezes se priva de certas coisas, de certos conhecimentos por sentir esse preconceito. O Mundus vai começar uma jornada através dessa língua. Inclusive, essa pessoa que estava na ponte, eu acabei esquecendo de falar isso pra vocês, ela era uma portuguesa, ela falava português, ela fala isso pra ele. E inclusive ela fala português com um sotaque realmente do português. E isso encanta o mundo de uma forma inexplicável. Ele vai começar a romper barreiras dentro de si mesmo, ele vai começar a reviver a sua própria história através da história do Amadeu. E inclusive ele decide partir para Portugal, atrás do Amadeu de Almeida Prado e de sua história. Porque segundo a análise que ele vê na orelha do livro, o Amadeu poderia estar vivo ainda. E essa jornada é incrível. Eu digo pra vocês que quando eu entrei naquele trem noturno para Lisboa, quando eu mergulhei nessa história, quando eu entrei nessa história junto com o Mundus, eu realmente me entreguei a esse livro. Todas as buscas, todos os anseios desse personagem foram os meus. Eu fui percorrendo com ele, eu fui vivendo com ele. Todos os flashes, todas as memórias, tudo que ele ia revivendo, eu ia revivendo junto com ele. Amadeu de Almeida Prado era um médico que era também um poeta. Ele tinha no seu íntimo todas essas coisas da vida, as essências do porquê da vida, porquê da morte, porquê da amizade, porquê do amor. Tudo isso perpassava sua vida. Ele era também um ser extremamente melancólico e tudo o que ele representava, tudo que ele vivia, ele passou um pouco nesse livro de memórias, talvez. Um livro de prosa poética, não sei se se encaixa nesse gênero, mas poderia ser. Esse livro vai trazer trechos a cada passagem que o Mundus vai percorrendo, a cada porta que ele abre na sua memória, no seu passado, na sua vida, ele também retoma um pedacinho do livro e da história do Amadeu. E falando um pouquinho do Amadeu, que essa figura que também faz muita diferença nesse livro, é que ele foi um resistente, ele participou da resistência contra a ditadura de Salazar, e a abordagem dessa ditadura, tudo isso é feito de uma maneira muito sutil. Ela vai trazer pontos extremamente importantes, vai falar sobre tortura, vai falar sobre como era a opressão, de como viviam essas pessoas que resistiam a tudo isso, e como era o outro lado também, como era o lado da ditadura, como eram os ditadores. Vai aparecer muito bem esses dois lados na história, principalmente em relação ao Amadeu e ao seu pai. E o Amadeu também era uma pessoa muito inteligente, ele era extremamente inteligente, à frente do seu tempo, e o apelido dele na escola, que ele passou muito tempo, era uma escola de padres, era o sacerdote ateu. E isso diz muito sobre a personalidade do Amadeu, diz muito sobre o que ele carrega, e tudo isso é passado no seu livro. E em inúmeras passagens do livro eu senti vontade de marcar, de grifar, de guardar aquilo para minha vida. O discurso que o Amadeu faz é um discurso de encerramento do curso em que ele está, do ensino médio. Ele vai ser então o orador da turma. O título desse discurso é Reverência e Aversão perante a Palavra de Deus. E é um discurso sem palavras, assim, um discurso extremamente incrível. Eu fiquei arrepiada, fiquei extremamente tocada, com vontade de gritar depois que eu li. Porque muitas dessas coisas são as coisas que eu penso, são as coisas que eu vejo dessa forma. Inclusive eu coloquei uma foto no Instagram e eu falei lá o quanto essa passagem pra mim diz muitas coisas. E eu também assisti o filme, mas sobre o filme eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês, não tão boas assim. Eu geralmente não assisto filmes de livros, mas eu fiquei muito curiosa pra saber qual seria a adaptação pra esse livro, porque eu gostei demais, foi um livro que mexeu muito comigo, eu queria sim um pouquinho mais dessa história na minha vida. Mas eu não gostei do enfoque do filme, eu não gostei do que eles transformaram essa história, eles falam muito pouco sobre a identificação do Mundus, eles falam muito pouco sobre essa descoberta de si mesmo. Ele vai focar no romance, ele vai focar em outras coisas que eu considero não tão relevantes
diferentes, assim. Eu acho que não é esse o propósito desse livro. Claro, muito bacana as partes da ditadura, gostei muito dessas partes, mas não faz jus ao que eu vi nesse livro, que é essa questão da transformação através das palavras. Eles, inclusive, não retratam esse percurso do Mundus com a língua portuguesa. Eu acho que, por mais que tenha, assim, uma história de fundo, por mais que a história do Amadeus seja incrível e que diversas coisas importantes estejam nessa história, eu acho que a história do Gregórios, do Mundus, é o essencial, assim, é a base da história, porque é ele que vai passar por essas mudanças, é ele que vai mergulhar pra dentro de si mesmo, é ele que vai sofrer tudo isso. Inclusive o desfecho do filme eu também não gostei, eu achei desnecessário, eu achei que não precisava ser desse jeito, e o desfecho do livro também não foi exatamente o que eu gostaria que tivesse sido, mas foi um desfecho muito melhor do que o filme, foi muito mais pertinente. Só pra falar pra vocês que eu assisti, mas eu não gostei muito do filme, eu prefiro 1.000.000.000 de vezes o livro, e certamente o livro é enriquecedor, é uma obra maravilhosa, e diversas vezes eu me vi abrindo uma portinha, às vezes eu estava lendo aquilo, mas eu estava mergulhando pra dentro de mim mesma. Eu acho isso uma das coisas mais sensacionais da literatura, esse poder de nos teletransportar, esse poder a gente entrar pra dentro de nós mesmos e conseguirmos nos entender um pouquinho melhor. Claro que isso é uma coisa extremamente difícil, nos conhecermos é muito difícil, e aqui ele fala muito sobre isso, ele vai falar o quanto é difícil saber quem nós somos, é difícil entender os nossos sentimentos, é difícil colocar pra fora o que a gente vê, o que a gente sente, fazer com que a gente seja entendido pelas pessoas, e que às vezes a gente não é nem 1% o que a gente expõe, a gente é muito mais do que a gente expõe, que caminhos que a gente decide tomar nas nossas vidas fazem toda a diferença, que às vezes a gente poderia ser completamente diferente por um passo, por um degrau. Uma volta poderia fazer toda a diferença, poderia transformar as nossas vidas. Isso é uma coisa que eu amo e que eu realmente achei fantástica nessa leitura, que é um livro que eu vou levar pro resto da vida e eu espero relê-lo muitas vezes. E eu sei que cada releitura desse livro vai ser diferente. Eu sei que a Laura que leu esse livro agora em 2017 não vai ser a Laura que vai ler esse livro no ano de 2018, 19, 20, ou o tempo que for que eu vá reler esse livro. Eu sei que vai ser uma experiência diferente, eu sei que vai ser uma aprendizagem, uma visão diferente. Mas foi um livro que, independente de eu não estar nesse estágio que o Mundus está, por mais que eu não tenha essa exata conexão dele com a vida nesse momento, porque ele já é bem mais velho do que eu consegui perceber diversas coisas e aplicá-las na minha vida. Eu acho que é um livro atemporal para todos os períodos da sua vida, independente da idade que você tenha. Claro, não tão jovem, mas partindo do ponto em que você lê coisas mais adultas, pro resto da sua vida é tão importante quanto, vai fazer tanta diferença quanto em qualquer estágio, qualquer período vai fazer esse livro ser importante, ser diferente, carregar uma essência e fazer você pensar sobre a sua vida. E que eu fiquei com muita vontade de não fazer um vídeo para esse livro. E por que eu não queria fazer um vídeo para esse livro? Porque muito daqui é pessoal. Então eu queria guardar esse livro para mim, eu queria guardar essa experiência. Mas como eu vi que não existem muitos vídeos sobre esse livro, existem muitas opiniões, ninguém fala praticamente desse livro, não vejo esse livro sendo mencionado, eu decidi fazer o vídeo porque eu acho importante mostrar livros diferentes ou livros que não são tão conhecidos e que podem ser legais para algumas pessoas, podem fazer diferença também na vida de algumas. Decidi mostrar um pouquinho para vocês do quanto eu amei esse livro, do quanto eu indico ele muito, muito, muito para vocês. Realmente foi uma leitura incrível. Duas observações antes de finalizar o vídeo são que Pascal Messier é um pseudônimo de Peter Bierry. Outra coisa é que eu procurei na internet sobre esse livro e eu vi que muitas pessoas ficaram frustradas porque não existe na vida real o livro do Amadeu de Almeida Prado, que se intitula Ourives das Palavras, é esse o nome do livro. Eu acho que as pessoas não entenderam o propósito do livro, não entenderam o que o autor quis construir aqui, essa metalinguagem, no caso de um livro transformar a vida de uma pessoa, um livro fazer parte de um livro, e eu achei isso muito esquisito, assim, as pessoas não entenderem que o livro não existe de verdade. Então, realmente, só um comentário à parte pra vocês. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês leiam esse livro, que vocês desvendem um pouquinho de si mesmos com essa leitura incrível. Não deixem de comentar comigo se vocês já leram, se vocês pretendem ler. Me contem aqui nos comentários. Não deixem de clicar em gostei
gostei aqui embaixo, se inscrever no Pensarelo Ler para receber os novos vídeos, continuar me acompanhando. Um beijo e até a próxima. Tchau!